Essa é a parte fisiológica. Vamos passar para um pouquinho para a parte sutil do pensamento. Vamos entender três estruturas. Tem alguns textos bem antigos do yoga que estruturam até de formas diferentes. Eu vou pegar uma estruturação mais recente, um pouquinho, de 2.500 anos, do Patanjali, né, do Yoga Sutra. Nessa composição mental, ele divide, né, em estruturas de manas, que é a mente, buddhi, que é a inteligência, e uma parte superior a essas, que é chitta, como se fosse a consciência. E é uma superior à outra mesmo. A mente, nesse caso, como eu falei, a gente nem vai entrar em camada, vamos ficar só nessa primeira divisão, para ficar mais fácil da gente entender. Nessa primeira camada mental, a mente funciona simplesmente como um setor, né? Um setor sutil, que consegue captar as impressões dos sentidos e interpretar. Como se fizesse uma interpretação mesmo de tudo que interfere nos nossos sentidos, na nossa visão, na nossa audição, no nosso tato. Toda a experiência sensorial que a gente tem é a mente que coordena isso, né? A mente tem interferência direta e é superior aos sentidos. Quando a gente consegue ter um controle mental, a forma da gente perceber os sentidos amplia. Dá para a gente aprofundar muito nisso também, né? Amplia a capacidade de percepção e mesmo sem ampliar a capacidade de percepção, a forma da gente interpretar muda bastante. Por isso que as pessoas dizem, alguns textos dizem que o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. Um exemplozinho bobo para a gente entender. Lá vem eu de novo com um exemplo bobo, né? Mas para ficar mais fácil de entender. Se a gente está andando, por exemplo, num lugar escuro, né? Num sítio, numa fazenda assim, e o lugar não está muito claro, meio na penumbra, e a gente encontra com uma corda no chão, se a gente achar que é uma cobra, a gente vai assustar muito, né? Ainda mais se você estiver esbarrado nessa corda. O fato de você não conhecer a real natureza dela, saber que ela é uma corda, você vai, só de imaginar que é uma cobra, você vai disparar várias reações químicas, vai liberar adrenalina, o coração vai disparar, vai começar a suar frio, né? Isso é a sua ignorância da realidade. Se você acender a luz do conhecimento, né? Tem uma lanterna e acende a luz, e olha e vê que é uma corda, o medo some. É um exemplozinho bem bobinho, mas dá para a gente entender que várias coisas que acontecem na nossa vida, a gente reage da mesma maneira. A gente acha que algumas coisas são cobras, mas se a gente tiver a luz do conhecimento, a gente percebe que é uma cordinha à toa que não vai atrapalhar nada, né? Inclusive pode até ajudar para algumas coisas. Então, essas divisões só para a gente entender que a mente consegue controlar os sentidos. Buddhi, a inteligência, controla a mente. A mente faz essa captação, né? A mente é essa vozinha que fica conversando com a gente, que a gente acha que é a gente. A gente está além disso. A mente é só um instrumento, né? Mas Buddhi já controla a mente. Quando você tem inteligência, você consegue discernir as coisas, fazer escolhas e reagir de acordo com o que a sua inteligência diz para você que é o mais indicado. E Chitta está acima de Buddhi, né? Chitta, a nossa consciência, expande quando a gente evolui, quando a gente vai crescendo, quando a gente evolui espiritualmente, a nossa consciência expande.
É só a gente perceber que, por exemplo, na primeira aula teórica, quando a gente fala do Ashtanga Yoga, dos 8 passos que a gente deve seguir, de Yama Niyama, que é Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, uma pessoa que está iniciando a aula de yoga, ouve a primeira vez, tem uma conceituação, né? Se tiver na mesma sala, uma pessoa que já ouviu essa aula algumas vezes e se dedica à prática de yoga durante o dia, né, durante a sua vida, quando a pessoa ouve a Ahimsa, por exemplo, não violência, a conceituação que ela vai ter provavelmente é bem mais expandida do que a pessoa que ouviu isso a primeira vez, né? É como a gente comentou aquele dia naquela aula teórica. Dá para a gente expandir muito, muito mesmo, né? Mas tá bom. Esses 3 aí são para a gente entender como que funciona essa estrutura, né? É como se a mente fizesse a captação das coisas do sentido, a inteligência começasse a organizar e a consciência, expandindo cada vez mais, começa a gerir esse sistema de manas, buddhi e chitta. Tem um mestre, o Patanjali. Eu até separei um pedacinho do livro dele aqui, do Yoga Sutra, para a gente entender. Olha só como que é interessante. Há mais ou menos, né? Não tem a data certa de quando Patanjali existiu. Há divergência até se Patanjali foi uma pessoa ou várias, mas enfim. O que as pessoas chegaram num consenso é que o Patanjali, né, existiu e escreveu os Yoga Sutras há mais ou menos 2.500 anos, 2.200 anos. E isso só para a gente ter uma noção. Olha a percepção mental que as pessoas tinham, né? Tem até hoje. Mas eu digo assim, a gente imagina 2.500 anos atrás, pelos relatos históricos que a gente vê de como era a humanidade, a gente percebe que os yogis estão anos-luz à frente do que a ciência ainda sonha chegar. Há 2.500 anos atrás, Patanjali dividia atividade mental, né? E da forma como ele dividiu essa atividade mental, a gente pode tentar hoje encontrar outra, ele dividiu em 5 básicas. Não existe outras, né? Eu fico imaginando, imagina a consciência de um mestre desse há 2.500 anos atrás, já fazendo essa análise mental, que hoje, se a gente lê livro de psicologia, a gente não passa nem perto disso. É muito interessante. Não estou falando mal da psicologia moderna, longe disso. Tem grandes avanços. Mas eu digo assim, a forma de interpretação, de introspecção, de Swadhyaya, que ele fazia, de autoconhecimento, é uma coisa absurda. Absurda. Todas as vezes que eu vou ler e reler esses livros mais antigos, poucos deles que a gente tem acesso, né? Queria ter acesso a mais, mas a gente não tem. Mas os poucos livros desses mais antigos que a gente lê e relê, eu fico encantado e abismado de ver a potência mental que esses yogis tinham, né? Eu vou ler um pedacinho para vocês, só para vocês verem de forma bem sintética, só para explicar, né? Sutra são frases bem curtinhas, são aforismos, né? Sutra quer dizer costura. Yoga Sutra são os sutras do yoga, que Patanjali escreveu, nesse livro aqui, né? Tem várias versões, esse aqui eu gosto bem dele. A pessoa que fez a tradução traduziu bem, né? Deixa eu pegar só um pedacinho aqui para vocês verem essas atividades mentais.